Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e dessa vez nós vamos falar um pouco aqui sobre Jidoka. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo. Dessa vez o tema aqui é Jidoka, tá? Mais uma ferramenta aí do Lean, tá bom? Quero pedir para você, se você ainda não é inscrito aí no canal, considere aí se inscrever para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui, tá? Deixe os seus comentários, o seu joinha aí se você curtir. E não deixa de baixar o Lean App lá na Play Store, tá? É um aplicativo Lean para smartphones, tá bom? E espero que ajude vocês aí no Kaizen do dia a dia. Bora lá, vamos para a apresentação aqui, tá? Jidoka, né? Mais conhecido aí como automação com toque humano. Tá? Ou autonomação. São os tópicos desse vídeo aqui: as origens do Jidoka, tá? O significado, por que utilizar Jidoka, solução de problemas, o processo Jidoka, Andon, o ciclo Andon e o tempo de reação. Tá? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre as origens do Jidoka. Né? No início, né, nos primórdios aí da companhia Toyota, né, Sakichi Toyoda, tá escrito errado aí na apresentação, ele fabricava teares, tá? E ele implementou uma técnica, né, num dos teares dele, que consistia no seguinte, né, os teares tinham fios de algodão, né, trançando ali, tramando o fio para fabricar tecido, né? E quando esses fios arrebentavam, né, nos teares tradicionais, era necessário parar o tear, né, parar a fabricação de tecido, consertar o fio, né, e voltar a produzir o tecido. Tá? Ele inventou, então, necessariamente tinha que ter uma pessoa ali olhando o tempo todo, né, se a máquina estava com o fio rompido, né, correndo o risco de ou não perceber ou não ter essa pessoa, tá, o fio se romper e o tecido ser fabricado aí, bastante quantidade de tecido defeituoso, né, fica aquele como se fosse um risco no meio do tecido, né. Então ele inventou uma sistemática, ele pendurava algumas chapinhas metálicas, né, quando esse fio se rompia, essa chapinha metálica caía em cima de um botão que parava imediatamente o tear, tá? Evitando assim a produção de tecido defeituoso. Né? Então essa ideia de parar o equipamento automaticamente quando uma condição anormal acontecia, né, ganhou o nome de Jidoka, tá bom? Qual que é o significado de Jidoka? Jidoka significa automação com um toque humano, né, entre aspas. Aqui na tela eu tenho para vocês, ó, nota a diferença entre esse termo aqui, né, que simplesmente significa mover, né, se mover no espaço, e esse termo aqui em japonês significa trabalho, tá? Então, a escrita de automação passou a ser autonomação, tá? Então, de um termo que simplesmente significa automatizar, mecanizar um movimento, né, ele passou a ser chamado de autonomação porque ele é derivado, né, do conceito do Sakichi Toyoda aí, né? Ele somente se movimenta se estiver agregando valor, tá? Se por acaso ele for efetuar uma atividade incomum, né, o que a gente chama aí de má normalidade, ele para imediatamente. Tá bom, pessoal? Então essa é a diferença aí de automação e autonomação. Tá? E por que Jidoka? Né? Por que a gente faz uso do Jidoka no Lean? Né? Ele melhora a capacidade do processo, né? Deixa de produzir defeitos, né? Deixa de perder tempo com uma unidade que não vai poder ser vendida ou faturada, né, posteriormente. Ele restringe os defeitos para dentro da fábrica, né? Não deixa escapar defeitos adiante. Né? Ele provém feedback para que medidas, né, de correção e de contenção possam ser tomadas rapidamente, né? Principalmente antes do defeito acontecer, né? Mas se acontecer já é suficiente para parar e ser investigado. Né? E ele passou a ser um fator de sucesso na implementação do Lean, porque se você contém muito defeito, né, num processo, ele fica muito intermitente, né? Você acaba quebrando o ritmo de trabalho. Isso torna o processo irregular e aumenta o tempo de ciclo e os custos de produção. Então o Jidoka ele passou a ser uma ferramenta, uma condição sine qua non aí para implementação do Lean, tá bom? Tá. Com relação à solução de problemas, né? A raiz da abordagem do Jidoka, né, dos problemas do Lean, é o PDCA. Né? Ele tem as suas raízes compostas numa metodologia de 4 etapas. Né? A observação e descrição de um fenômeno, tá? A formulação de uma hipótese para explicar esse fenômeno, o uso dessa hipótese para prever a existência de outro fenômeno, tá? E a demonstração dos testes experimentais e das previsões em experimentos independentes, de maneira que
resumindo tudo isso, né, se você consegue reproduzir, né, um defeito, né, fazer com que ele aconteça forçadamente, né, através de experimentos, você consegue também criar mecanismos para evitar que ele aconteça, tá? E no próximo vídeo nós vamos dar uma olhada aí, né, numa ferramenta chamada Pokayoke, que tem justamente essa finalidade aí, tá? Qual é o processo Jidoka, tá? O Jidoka ele é composto de 3 etapas principais, tá? O operador ou uma pessoa que está no processo detecta e para o processo, tá? Imediatamente quando ele observa ali uma condição anormal, né? Pode ser um defeito, pode ser uma suspeita, tá? Existe uma equipe que então atua para responder, né, e restaurar esse processo, caso aquilo tenha sido um julgamento errado. Se for um problema de verdade, aciona uma equipe para investigar e corrigir, tá, o problema em conjunto aí, né? Equipes de qualidade, né, de processo, tudo mais, tá bom? De engenharia de produto, né? Então essas são as 3 principais etapas, né, do Jidoka, tá bom? Detectar e parar, responder e restaurar, né, implementar medida de contenção, investigar e corrigir para colocar medida de prevenção aí de acontecimentos, tá? Então, esse processo, né, consiste em dar aos operadores da produção, né, detectar e parar, né, ele recebe esse empoderamento aí, né, de detectar qualquer normalidade e parar a linha, né, utilizando um sistema luminoso chamado Andon, tá? Em seguida, né, existe uma equipe, né, tem que ter uma equipe dedicada e treinada para ser acionada, tá? Então, para responder, né, dar uma resposta e restaurar o processo, essa equipe também tem que ser capaz de corrigir rapidamente ou decidir pelo que é melhor a fazer, né? Vai ter que realmente parar o processo, parar a linha para que seja corrigido, ou vai ter que continuar produzindo sob um desvio e as causas vão ser investigadas em paralelo, né? Investigar e corrigir é a última etapa, né? Após essa contenção inicial ali do team leader, né? Geralmente que vai e investiga, o problema passa a ser investigado com mais rigor, né, e corrigido para que não ocorra novamente, né, implementando assim um ciclo PDCA aí, né, implícito nesse processo aí, tá bom? Eu falei anteriormente o que é o Andon, né? O Andon nada mais é do que um sistema luminoso, né, muito comum, né, a gente ter aí implementado nas empresas que utilizam esse sistema, né, um botão, uma botoeira ou uma cordinha, né, como a gente pode ver na figura aí, o funcionário de uma empresa automotiva acionando, né, o painel luminoso. Então o Andon nada mais é do que uma luz ou esse sinal luminoso aí indicando onde aconteceu o problema para que essa equipe de suporte possa atuar, tá, e checar se é só uma dúvida e está tudo bem ou se realmente precisa parar o processo para que seja investigado, né, uma falha grave, um problema grave, tá bom? Então o Andon é o meio pelo qual se comunica essa anormalidade, tá? Quando a gente está falando de equipamentos, né, máquinas e tudo mais, geralmente são implementados sensores, né, de toda a natureza aí, para checar condições no produto, para ver se ele está conforme aí as especificações ou não. Eu vou passar agora para vocês aí um vídeo, tá? Muito comum aí, tá? Que representa como é que funciona esse sistema Andon aí numa linha de produção de carros. To implement Jidoka. One such idea is our pairing of a rope call switch and Andon, an electric signboard. If team members judge there to be any abnormality, they can use the rope switch and Andon to indicate a problem has been detected. Here, a team member finds a problem and pulls the call switch beside the production line. A chime sounds, and the number 26 on the Andon lights up in yellow to inform the team leader that there's a problem at number 26 workstation. The team leader proceeds immediately to the site to investigate the situation and provide assistance. If the problem is solved within the prescribed section of the line, the team leader pulls the rope again. This turns the yellow light on the Andon off, letting all production workers know that the line is returned to normal. If the abnormality cannot be corrected within the prescribed section of the line, it automatically stops. The Andon light then changes to red. In this way, the colors of Andon's lights let everyone know the condition of the production line at a glance. Legal, né? Então vamos lá, agora eu vou passar aqui adiante, tá? O que consiste, como é que consiste, né? O que consiste esse ciclo Andon aí,
tá bom? O ciclo Andon, ele tem um fluxograma aqui bem resumido, tá? Basicamente, né, quando uma anormalidade é detectada, o Andon é ativado, tá? Então, o operário, né, automaticamente aciona o processo de parar, chamar e esperar, né? Aí o team leader checa se o time pode resolver o problema. Se sim, ele pode ser resolvido dentro do tempo de resposta, né? O que é esse tempo de resposta? Nós vamos ver já já. Se ele não puder ser resolvido dentro do tempo de resposta, faz o escalonamento do problema, determina a escala do problema e checa se precisa de uma contenção. Se sim, toma uma ação adequada. Se não, passa a ser resolvido o problema, desativa o Andon e retoma a produção, registra a normalidade e as ações e registra no PDCA. Tá? Se ele puder ser resolvido dentro do TACT, né, dentro do tempo de resposta, segue o fluxo normal aqui de trabalho, tá bom, pessoal? É um ciclo bem simples aí para representar, né, o que acontece quando o Andon é ativado aí, tá bom? O tempo de reação, né? A gente falou aqui qual é o tempo de reação, né, que uma pessoa tem para resumir aí a produção depois de ativado o Andon, né? Então imagina aqui, eu tenho um exemplo aqui, imagina que o TACT time, né, de um produto seja 60 segundos, tá? Então ele tem 60 segundos para perder aí trabalhando, perder não, né, para agregar valor numa unidade, tá? Então essa linha azul aqui representa o tempo de ciclo da operação de uma estação de trabalho, por exemplo, tá? Então imagina que nesse ponto do tempo aqui um defeito, um problema, né, uma condição anormal é detectada. Então, imediatamente ele liga o Andon, tá? E passa a correr aqui o tempo de resposta, tá? Então esse tempo de resposta aqui, né, para resumir a produção, é o tempo máximo. Aqui a gente costuma utilizar o tempo de uma unidade. Então, do ponto em que ele acionou o Andon até o tempo que ele tem para reagir, tá? E reativar o processo, tá? Caso não seja um problema grave, é de 60 segundos. Tá? Do contrário, a linha fica parada, o time de suporte é acionado, tá? E eles passam a investigar a causa raiz do problema aí para que o problema não aconteça novamente. Tá bom, pessoal? Então é bem simples, é um vídeo aqui sobre o que é Jidoka, tá? E o Andon. Espero que vocês tenham gostado, tá? Considere aí se inscrever no canal, deixe seus comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!